Vamos então começar o 15º capítulo, a evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos. Debalde, em vão, tentaram as forças espirituais, o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Nós vimos, nos nossos estudos passados, a programação que havia sido feita para Roma. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados, foram propagados em longa escala. Inutilmente a cidade imperial, quer dizer, todos os recursos foram dados às mãos cheias, para eles esbanjarem ali, e foi inútil. É o que ele está colocando aqui. Foram gastos, foram propagados, foram gastos e inutilmente. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta, não for esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Quer dizer, foi providenciado para que eles tivessem todos os recursos, riquezas, conhecimento, as leis romanas, a democracia, os sábios, eles conquistaram a Grécia, os sábios atenienses, os gregos, que passaram seus conhecimentos para os romanos. Quer dizer, eles tiveram todas as possibilidades para realizarem aquilo que foi programado e não fizeram. Então, eles estão colocando a canalização de consideráveis riquezas materiais. Então, a parte intelectual, a parte filosófica, a parte das leis e a parte material também foi colocada à disposição ali para os romanos, possibilitando a consolidação de um Estado único no planeta. Não for esquecida, quer dizer, nada foi esquecido para que eles pudessem fazer um Estado único, como o Emmanuel colocou lá, Estados Unidos do mundo. Ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Então, do ponto de vista moral, filosófico e material, tudo foi colocado ali para os romanos. Em vão. Transplantara-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Então, em vão foi para Roma a sabedoria, a filosofia dos povos atenienses, o conhecimento dos povos conquistados, tudo isso foi em vão, eles não souberam aproveitar. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em suas energias mais profundas, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. E aí nós estamos vendo, começam os karmas coletivos, porque era esperada um posicionamento, uma colocação, era esperado isso dos romanos, eles não fizeram, foi dado tudo a eles para que pudessem realizar um trabalho perfeito, mesmo assim eles não realizaram, enfiaram os pés pelas mãos. E aí começaram a ter os seus karmas coletivos, porque os seus débitos foram cada vez maiores perante a justiça divina. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, vindo ao Cristo para a convivência nesse planeta obscuro, trazendo a mensagem luminosa da verdade e do amor, quer dizer, trazendo a luz para o planeta através da mensagem do amor e da verdade, assinalaram o período da maioridade espiritual da humanidade. Então, Jesus veio porque nós tínhamos naquela época a capacidade de entender os seus ensinamentos. Então, a vinda do Cristo foi considerada a maturidade espiritual da humanidade. Nós não aproveitamos naquela época e de lá para cá porque nós não quisemos, é o nosso livre-arbítrio. Mas já tínhamos, na condições há 2000 anos atrás, imagina hoje.
Temos muito mais condições de aprendizado, de entendimento e muito mais conhecimento pela tecnologia e pela ciência na nossa mão. Só não se instrui, não aprende, não se modifica quem não quer. Está aí o nosso livre-arbítrio. Essa maioridade implicava direitos, que por sua vez se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Então, a maioridade implica direitos e deveres, né, para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes no domínio do progresso material, os evangelhos, né, a boa nova do Cristo, vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. O que ele está nos colocando aqui? Foi dado ao homem, né, nós somos testemunhas disso, todo um progresso material, toda a ciência, toda a possibilidade do progresso e do desenvolvimento. E os evangelhos do Cristo vieram para que a nossa parte moral, a nossa parte espiritual também progredisse. Infelizmente, a ciência caminhou em passos largos e o nosso desenvolvimento moral caminha a passos de formiga. Caminha, mas a passos de formiga. Então, é o que ele está colocando aqui. Nós tivemos, né, amplos horizontes nos domínios do progresso material. Os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro, né, mostrando o caminho, fazendo a trilha. O evangelho faz a trilha para a gente saber onde caminhar. O roteiro de novas atividades, educando o homem, né, convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade com vistas ao porvir. O aproveitamento desse processo educativo deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Quer dizer, o aproveitamento de todo esse processo, dessa riqueza, de todo esse conhecimento, devia ser feito pela capital do mundo, porque Roma deveria ter sido a capital do mundo. Era este o planejamento. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre. Então, os nossos irmãozinhos instigantes trabalharam, os nossos irmãozinhos instigantes conseguiram deturpar tudo? Sim, mas por quê? Por sintonia, porque nós, encarnados aqui, estávamos muito mais ligados e estamos ainda aos nossos irmãos instigantes, às coisas do planeta, à materialidade, ao ter poder, ter dinheiro, do que ser espiritualmente um espírito elevado. É o nosso livre-arbítrio, é o que ele está colocando aqui, eu vou repetir. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames, né, às ataduras do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos, quer dizer, ligado de uma forma dependente, sendo dependente aos mais grosseiros instintos de conservação, né? Ainda preso aos instintos que nós trouxemos do aprendizado do período da animalidade, e principalmente aos instintos mais grosseiros. Que instintos são esses? Ter, possuir, mandar, escravizar, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, eu, egoísmo, a vaidade, o orgulho, que é o que nos prende aqui. Então, nós estamos de braços dados com os nossos irmãozinhos instigantes aqui no planeta, infelizmente. São eles que dominam ainda o planeta. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Constantemente inclinado aos liames, às ataduras do mal que o prendiam à terra,
adstrito, né, dependente dos mais grosseiros instintos de conservação. E, enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Quer dizer, essa devassidão, essa tendência, terem fugido daquilo que haviam se proposto a fazer, mas, quer dizer, todas essas trevas aos quais todos nós, porque nós estávamos ou encarnados ou desencarnados nessa época, nos aliamos naquela época, mas o ódio dos vencidos, que eram vencidos de uma forma despótica, com crueldade, com muita dureza, mas o ódio, imagina a psicosfera que reinava ali em todo o Império Romano, né? Foi o maior império na face da Terra. Agora nós vamos ver culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura. Então, né, ao coração de Jesus chegam a prece daqueles que aprenderam a lição do Cristo, daqueles que se modificaram, dos espíritos que estavam desencarnados trabalhando para ajudar a missão do Cristo, os encarnados que estavam aprendendo e se modificando, do plano espiritual que choravam ali, vendo o que os romanos tinham feito com aquilo que se esperava deles. Então, é o que ele está mostrando aqui. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários de sua bendita semeadura. Seu olhar percussiente, que tem penetração, que fere, né? Que tem penetração. Todavia, seu olhar percussiente, todavia, penetra o âmago das almas. Vamos lembrar que almas são os espíritos encarnados. Então, o olhar penetrante de Jesus penetra o âmago das almas, e não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, né? A leira é aquele sulco onde se coloca a semente. Então Jesus recomendou, planta o trigo e se aparecer o joio, deixa o joio, que depois eu farei a separação. É o que eles estão colocando aqui. E não for em vão que recomendara o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras, somente ele, né, o Cristo, competindo, somente a ele, né, competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. É o livre-arbítrio. Ele é limitado? Ele é limitado, porque a maior parte do nosso livre-arbítrio nós deixamos no plano espiritual quando montamos o roteiro da nossa reencarnação. Então, é um livre-arbítrio já limitado por escolhas que nós já fizemos? É, mas é nosso livre-arbítrio e ele é integralmente respeitado. É o que ele está colocando aqui, porque é a lei de Deus. Nós temos que caminhar pelas nossas pernas, pela nossa vontade, pelas nossas escolhas. Isso é o livre-arbítrio. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e das coletividades é integralmente respeitada. Cada qual é responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi o que o Cristo colocou. Cada um será analisado, julgado pelas suas obras. Pelo fruto reconhecereis a árvore. Então é pela nossa transformação, pela nossa atitude, pelo aquilo que nós realizamos como aprendizado que captamos, que aprendemos em nós. É isso que será julgado por nós, porque é a nossa consciência que nos julga. Somos nós mesmos os nossos juízes. Foi por isso que Roma
teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que conduziu, nos enormes desvios a que se conduziu. Então, a justiça divina acompanhou passo a passo cada escolha, cada decisão do grupo e as decisões individuais de cada um de nós. Então, mas a justiça divina acompanhou-lhe, né, o passo dos romanos, acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Então, com essas escolhas do grupo e as escolhas individual de cada um, porque aqueles que se melhoraram, aqueles que se aprimoraram, foram para outros orbes, foram aprender novas lições, e aqueles, né, que se ficaram no quentinho ali, se juntando ombro a ombro com os nossos irmãozinhos instigantes, aceitando as escolhas da maioria, as escolhas do grupo, comprometeram o futuro. Todo o nosso futuro ficou comprometido. É o que ele está dizendo agora. Comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual. Nós somos espírito, nós não somos matéria. A matéria, a ciência, o intelecto continuou se desenvolvendo, crescendo até os dias de hoje, cada vez mais. Mas nós como espírito, estamos comprometidos pelas escolhas que fizemos, pelas escolhas erradas que fizemos. Que somente agora, né, o homem espiritual somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Porque nós estamos em transição. O Emmanuel escreveu em 38, já tinha começado. A transição, na realidade, começa com a vinda do Cristo, porque ali nós temos que nos modificar. Eu não sei se está dando para ver, né, que o Tom é o meu gatinho, resolveu, que ele sempre assiste a aula, né, o nosso estudo aqui, a leitura, deitadinho aqui me olhando. Hoje, porque está muito frio, ele resolveu ficar aqui no meu colo. Então vamos lá, com um parceiro aqui no colo. Que somente agora conhecerá um reajustamento nas amargurosas transições do século que se passa. Por quê? Porque nós estamos sentindo os séculos, né, que vieram depois do Cristo, são os séculos de transições. Nós estamos em transição desde a vinda do Cristo. Nós estamos em mudança. E essa mudança vai ficando cada vez mais acentuada, cada vez mais visível a olho nu. Nós vamos ver na Gênese de Kardec, ele colocando que nós perceberemos a transição porque, por causa da aceleração das situações de causa e efeito. Nós veremos o efeito muito rápido diante da causa. Nós veríamos o número absurdo de suicídios, aumentando inclusive suicídio de crianças. Nós veríamos mudanças, né, e situações que nos assustariam. E nós estamos vivendo isso, haja vista a pandemia pela qual nós passamos e ainda estamos passando. Nós estamos aqui, né, em julho de 2022. Nós estamos, eu falo a data porque no YouTube fica, tem gente que vai ver lá na frente. Hoje, aqui agora, nós estamos 14 de julho de 2022. Nós ainda estamos sentindo os efeitos da Covid, ainda com o número de mortes e principalmente o número de contaminados aumentando bastante. Então, nós estamos sentindo, né, os efeitos da transição, a dureza, né, dos percalços que nós estamos passando e teremos que passar ainda para essa transição.
Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilharam. Então, o ódio daqueles que foram humilhados, mais a irresponsabilidade e inconsequência das escolhas fizeram com que uma nuvem pesada, né, um karma coletivo sobre todos os dirigentes, sobre todos aqueles que estavam aceitando e participando, coniventes com as escolhas daquela época. O ódio do verdugo, né, daquele que causador, o ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, olha a colocação que está aqui, unidos pelo ódio, como calcetas algemadas. Calceta é aquilo que prendia o tornozelo do prisioneiro, prendia a cintura e depois ia prender o tornozelo do outro. Né? Esse estarem todos algemados, né? E presos, enlaçados uns nos outros. É isso que ele quer colocar. Vou voltar aqui. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro nas galés da amargura, comparecem periodicamente nos espaços ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíproco nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. O que ele está dizendo aqui? A cada um que passa por esse sofrimento, quando vai para o espaço, quando vai para a verdadeira vida, para o plano espiritual, ante a misericórdia de Jesus, implora para reencarnar, implora para poder consertar o que fez. Por isso que ele diz, prometendo a reparação e o resgate recíprocos, né? Prometendo a reparação, prometendo ressarcir o outro, perdoar o outro, prometendo pedir perdão, fazer a sua parte. Isso é recíproco, né? De todos que estão encarnados aqui e desencarnados aqui na Terra. Então, voltando. Prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. Nós somos os ocidentais. Nós estamos aqui aprendendo, estudando, buscando a melhora. Nós vemos que todos esses ensinamentos que vieram, né, no século XIX, com Kardec, foram todos praticamente transferidos aqui para a América do Sul, para o Brasil principalmente, né, onde tem o maior núcleo de espíritas. E na Europa se perdeu, pouquíssimos conhecem Kardec. E quando tem casa espírita na Europa, é fundada por brasileiro e frequentada por brasileiro. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos. O homem físico, o homem da matéria, continuou a linha ascensional, né, o progresso de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, né, de novos países, né, de novos continentes como o nosso aqui. Mas o homem transcendente, o homem espiritual, nós, na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual, nós como espírito, mas o homem transcendente, a personalidade imortal, que somos nós, que somos espírito, teria saído do oceano de lodo, onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Ele está fazendo uma pergunta.
O homem físico, o homem da matéria na ilusão do mundo está de vento em popa com a ciência, com as descobertas, com a medicina, com tudo. Mas o verdadeiro ser que somos nós somos espírito, não somos matéria. Nós, na nossa essência, é o que ele pergunta aqui. O homem transcendente, a personalidade mortal, que somos nós, que é o espírito, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Nós saímos do lodo que nós nos jogamos há 2.000 anos atrás, quando nós não entendemos, não aceitamos e não colocamos em prática os ensinamentos do Cristo? Nós saímos desse lodo? É uma pergunta que ele está fazendo e só nós podemos responder. Porque é o nosso livre-arbítrio, o tempo de aprender, o tempo de crescer, o tempo de nos melhorarmos, é nosso, depende de nós. Depende das nossas escolhas de transformação moral. E aí o Emmanuel conclui: respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente. Então é o que ele está falando. Ele está em 1938 perguntando: nós nos modificamos de há 2.000 anos atrás? Respondam hoje, aqui, agora, diante das expectativas do tempo presente. Ele falava em 38, nós estamos falando aqui em 2022. Nós estamos moralmente, espiritualmente diferentes de como estávamos há 2.000 anos atrás, quando Jesus trouxe o seu ensinamento? Nós é que temos que responder. Eu falo por mim, infelizmente não. Nós mudamos? Nós mudamos. É óbvio que eu estou muito diferente do que eu estava há 2.000 anos atrás. Mas por ser 2.000 anos de um ensinamento de amor, de fraternidade, de caridade, se eu continuo aqui no planeta Terra é porque eu não pus em prática, eu não aprendi, eu não assimilei. Porque se eu tivesse aprendido, assimilado e colocado em prática, eu não estava mais na Terra. Eu estava em outro lugar, com outros aprendizados. Se eu estou aqui, é porque eu não aprendi, eu não pus em prática. Infelizmente, todos nós que estamos estudando juntos aqui, salvo raras exceções e devidas às proporções que cada um está no seu grau de elevação, estamos na mesma situação aqui no planeta. Os mártires agora. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios, dos romanos, em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. Quer dizer, antes dos movimentos da propagação das ideias cristãs, quer dizer, antes da vinda de Jesus, durante a vinda de Jesus, enquanto Jesus estava aqui, Jesus ficou 40 dias depois do seu desencarne, trabalhando com seus discípulos e apóstolos. Então, antes de tudo isso, antes do movimento da propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé. Já se preparavam para trabalhar e para ajudar os missionários, porque eles sabiam disso, um trabalho árduo, sofrido, difícil, extremamente penoso. Por quê? Porque esses prepostos de Jesus, que estavam trabalhando para ajudar esses missionários, conheciam as ideias dos patrícios, dos romanos, do orgulho, da prepotência, de se acharem maiores, de quererem escravos e se acharem superiores. São escravos porque merecem ser escravos, são inferiores, nós somos superiores. Aquelas ideias que vêm com a vaidade, com o orgulho, o egoísmo de ser tudo para o patriciado, para os romanos ilustres. Então é o que ele está colocando aqui. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral
incompatíveis com a orgulhosa filosofia do império. É assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. Vamos lembrar que em Jerusalém a perseguição aos cristãos começou com Saulo de Tarso, né? Nós vemos ali Estevão, o primeiro mártir, nós vemos isso no Paulo Estevão. Nós vamos ver Tiago Maior, irmão de João Evangelista, também, né, sofrendo, sendo martirizado. Então, em Jerusalém já havia perseguição aos cristãos, em Roma não. Quem começa a perseguição aos cristãos em Roma é Nero. Nós vamos ver lá em Paulo Estevão que Paulo está preso em Roma e ele é absolvido, né, pelos romanos, mas Nero, como Nero põe fogo em Roma, porque ele queria construir uma nova cidade, esse fogo sai das proporções, sai ele queria atingir uma determinada região, aquilo se alastra, vira um terror, morrem muitas pessoas, vira um incêndio de grandes proporções. Ele vai buscar os culpados e ele acusa os cristãos. Então a perseguição aos cristãos começa em Roma com Nero. E Paulo é preso de novo, ele foi absolvido em Roma, mas aí ele é preso de novo por causa de Nero, que manda perseguir, prender e matar os cristãos, né? Nós vamos ver Pedro também sendo preso ali, né? Sendo martirizado, e Paulo sendo decapitado. Então vamos continuar aqui. Quando ele diz aqui, né? Da primeira perseguição iniciada no reinado de Nero. Nero reinou de 54 até 68, né? Eu tô com a minha colinha aqui, que o Tom no meu colo não deixa parar quieto. Então, primeira perseguição em Roma começou com Nero. Primeira perseguição na Palestina, né? Onde que era o estado que era o nome da época, né? Onde viviam os judeus, né? Era a Judéia no sul e a Samaria no norte, né? Lá começaram as perseguições com Saulo de Tarso. Em Roma começa com Nero. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. Todos os tipos possíveis de instrumentos de dor, de suplício, de tortura foram usados nos cristãos. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de aço, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores e de Nero a Diocleciano. Uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. Então, vamos ver Nero começando ali o martírio dos cristãos, né? Então nós vemos Lívia, quem leu há 2000 anos, nós vemos Lívia ali no circo romano sendo comida pelos leões, né? Pelas feras. E nós vamos ver aqui, como eu falei, Nero foi até 68, Diocleciano foi de 284 a 305. Então o que ele está colocando aqui? A perseguição foi muito forte de Nero, né, que começou em 54, o reinado de Nero, até Diocleciano, que vai a 305. Então até 305 a perseguição ainda é muito grande. Então nós vamos ver no Ave Cristo, né, o Tassiano também indo para o circo, para ali, acho que não foram as feras, eles foram queimados, né? Se eu não me engano, eles foram queimados. Nós estamos ali no século 3, né, 200 e pouco, no século 3, então nós vamos ver que vai a perseguição até 305, né, começo do século 4. Essa perseguição ferrenha
contra os cristãos. Então, o que ele está colocando aqui, de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. Os mártires iam cantando, né, para o suplício. A gente vê o capítulo 30 da Boa Nova, é a coisa mais linda do mundo, leiam, que é o desencarne de Maria. E quando ela desencarna, Jesus vem buscá-la e ela pede para ir ver os cristãos que estavam nos circos. E ela começa a cantar ali com eles na prisão, com uma moça muito jovem, muito elevado, um espírito elevado que sente a presença e é tocada pela presença de Maria e começa a cantar. E aí ela vai junto cantar ali. Lindo, maravilhoso. A fé, o amor, a confiança em Deus, que infelizmente nós cristãos hoje não temos. Os cristãos daquela época tinham e morriam pela sua fé. Então, o próprio Marco Aurélio, vamos lembrar aqui que Marco Aurélio reinou de 161 a 180, foi um grande estoico, né? O estoicismo é viver em harmonia com a natureza, viver com a felicidade com a razão, com virtudes, dar valor às virtudes. Então foi o último grande estoico foi Marco Aurélio. Ele veio do plano espiritual para cá para acabar com tudo isso, mas mesmo um espírito que veio preparado para modificar as coisas, a hora que chega aqui na Terra com esquecimento, não faz aquilo que era previsto fazer. Então, o próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, era a missão dele. Ele foi diferenciado dos outros, por isso ele é considerado o grande estoico, mas ele não fez aquilo que se havia proposto fazer na sua íntegra. Então, receber do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da Terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Então, Marco Aurélio era um espírito elevado que veio para mudar isso e não conseguiu. As trevas eram e são fortes. Por quê? Porque nós aqui encarnados damos as mãos a elas. Nós aqui encarnados queremos queremos poder, queremos dinheiro. Nós não estamos atrás de ser, de aprender, de se modificar, de servir a Deus, de sermos úteis ao Mestre Jesus. Infelizmente, essa que é a grande verdade. Isso não mudou. Então, por isso que ele está dizendo aqui, o sangue dos cristãos era a seiva da vida, lançada às divinas sementes do Cordeiro. Então, a quantos morriam, mais aqueles que viam, aqueles cristãos cantando, morrendo ali, cantando, sem gritar, sem nada, porque eles eram retirados, né? A gente vê isso há 2000 anos, a gente vê isso no 50 anos depois, porque nós vamos ver Nestório, né, que é uma reencarnação do Emmanuel, sendo sacrificado no circo romano também, né? Nós vemos no Ave Cristo, né, esse sacrifício. Então, a cada um que morria, outros que estavam ali assistindo iam buscar essa doutrina. Mas por que eles têm tanta paz? Mas por que eles estão cantando? Mas por que eles são tão diferentes? E acabavam se convertendo. Por isso que ele diz que é a seiva de vida lançada às divinas sementes do Cordeiro. Então, o sangue dos mártires fazia germinar, né, as sementes que Jesus havia colocado. Então, mais gentios, mais pessoas, mais romanos
principalmente os pobres, aqueles que estavam ali assistindo o pão e circo mais por necessidade de pão do que outra coisa, iam buscar os missionários, né, para saber qual era essa doutrina desse Nazareno. E com isso o cristianismo se propagou muito mais rápido, a ponto que eles começaram a parar de realizar esses sacrifícios, porque eles viram que eles estavam fazendo com que o cristianismo aumentasse cada vez mais. E aqui é o que o Emmanuel está colocando. E os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo. Então eles estavam ali, eles ali eram espelhos refletindo Cristo. Por quê? Porque eles assimilaram os ensinamentos e não se importaram de morrer da forma que fosse, porque eles sabiam que o Cristo estaria amparando e seriam recebidos, né, no plano espiritual para continuarem o seu aprendizado e continuarem a sua missão. A gente vê no Paulo e Estevão ali o desencarne do Paulo, que é decapitado, e ele revê logo Estevão, e logo depois ele revê o seu amor, que é Abigail. Então, para depois ele poder ver Jesus. São situações, né, o prêmio merecido para aqueles que realizaram o seu trabalho, a sua missão, a sua transfiguração interior, né? A sua reforma íntima. Paulo saiu de Saulo, perseguidor, o primeiro perseguidor lá de Jerusalém, para ser o maior apóstolo, levando os ensinamentos do Cristo para todos os que não eram judeus, para todos os gentios, para todos os povos. E aí nós estamos há 2 milênios depois, aqui estudando juntos, tentando aprender, tentando assimilar esses ensinamentos. No nosso próximo estudo, nós vamos ver os apologistas. Até lá!